believe the hype. Don't wanna sleep in. 1984, parte 25. Em cada etapa de sua prisão, ele sabia, ou parecia saber, onde estava o prédio sem janelas. Possivelmente, havia pequenas diferenças na pressão do ar. As celas onde os guardas o haviam espancado estavam abaixo do nível do solo. A sala onde ele havia sido interrogado por O'Brien estava no alto, perto do telhado. Este lugar ficava a muitos metros abaixo do nível do solo, tão fundo quanto era possível ir. Era maior do que a maioria das celas em que ele havia estado, mas ele mal notou seu entorno. Tudo o que ele notou foi que havia duas pequenas mesas bem na sua frente, cada uma coberta com uma baeta verde. Uma estava apenas a 1 metro ou 2 dele, a outra estava mais distante, perto da porta. Ele estava amarrado em uma cadeira, tão apertado que não conseguia mover nada, nem mesmo sua cabeça. Uma espécie de almofada prendia sua cabeça por trás, forçando-o a olhar diretamente para a frente. Por um momento, ele estava sozinho. Então a porta foi aberta e O'Brien entrou. "Você me perguntou uma vez", disse O'Brien, "o que estava no quarto 101. Eu lhe disse que você já sabia a resposta. Todos sabem. A coisa que está no quarto 101 é a pior coisa do mundo." A porta se abriu novamente. Um guarda entrou, carregando algo feito de arame, uma caixa ou uma cesta de algum tipo. Ele a pôs na mesa seguinte. Por causa da posição em que O'Brien estava, Winston não conseguia ver o que era. "A pior coisa do mundo", disse O'Brien, "varia de indivíduo para indivíduo. Pode ser enterrado com vida, ou queimado até a morte, ou afogado, empalado, ou outras 50 mortes diferentes. Há casos em que uma coisa bastante trivial, nem mesmo fatal." Ele havia se movido um pouco para um lado, de modo que Winston tinha uma visão melhor das coisas sobre a mesa. Era uma gaiola de arame longa, com uma alça no topo para transportá-la fixado à frente dele. Era algo que parecia uma máscara de esgrima, com um lado côncavo para fora. Embora estivesse a 3 ou 4 metros dele, ele podia ver que a gaiola estava dividida longitudinalmente em 2 compartimentos e que havia algum tipo de criatura em cada um deles. Eram ratos. "No seu caso", disse O'Brien, "a pior coisa do mundo são ratos." Uma espécie de tremor premonitório, um medo que ele não sabia do que, passou por Winston assim que teve seu primeiro vislumbre da jaula. Mas, nesse momento, ele percebeu subitamente o significado do acessório que se parecia com uma máscara à sua frente. Suas entranhas pareciam ter se transformado em água. "Você não pode fazer isso!" ele gritou com a voz fina e falhando. "Você não conseguiria! Você não conseguiria! É impossível!" "Você se lembra", disse O'Brien, "do momento de pânico que costumava ocorrer em seus sonhos? Havia um muro de escuridão à sua frente e um som estridente em seus ouvidos. Havia algo terrível no outro lado do muro. Você sabia que sabia o que era, mas não ousava tirar para o espaço aberto. Eram os ratos. Eles estavam do outro lado do muro." "O'Brien", disse Winston fazendo um esforço para controlar sua voz, "você sabe que isso não é necessário. O que quer que eu faça?" O'Brien não deu uma resposta direta. Quando ele falou, foi daquele jeito de mestre-escola que ele às vezes fingia ter. Ele olhou pensativamente para a distância, como se estivesse se dirigindo a um público em algum lugar atrás das costas de Winston. "Por si só", ele disse, "a dor nem sempre é suficiente. Há ocasiões em que um ser humano se destaca contra a dor, até mesmo a morte. Mas para todos há algo insuportável, algo que não pode ser contemplado. A coragem e a covardia não estão envolvidas. Se você está caindo de uma altura, não é covardia agarrar uma corda. Se você veio de águas profundas, não é covardia encher seus pulmões de ar. É apenas um instinto que não pode ser destruído. É o mesmo com os ratos.
Para você, eles são insuportáveis. Eles são uma forma de pressão que você não pode suportar. Mesmo que desejasse, você fará o que é exigido de você. Mas o que é? O que é exigido? Como posso fazê-lo se não sei o que é? O'Brien pegou a gaiola e a levou para a mesa mais próxima. Ele a colocou cuidadosamente sobre o pano de baeta. Winston podia ouvir o sangue cantando em seus ouvidos. Ele tinha a sensação de estar sentado em total solidão. Ele estava no meio de uma grande planície vazia, um deserto plano encharcado de luz solar, através do qual todos os sons vinham para ele a partir de distâncias imensas. Mas a jaula com os ratos não estava a 2 metros de distância dele. Eram ratazanas enormes. Eles estavam na idade em que o focinho de um rato cresce brusco e feroz e seu pelo é marrom em vez de cinza. O rato, disse O'Brien, ainda se dirigindo ao seu público invisível, embora seja um roedor, é carnívoro. Você está ciente disso? Você terá ouvido falar das coisas que acontecem nos bairros pobres dessa cidade. Em algumas ruas, uma mulher não ousa deixar seu bebê sozinho em casa, nem mesmo por 5 minutos. Os ratos certamente irão atacá-lo. Dentro de pouco tempo, eles os desnudarão até os ossos. Eles também atacam pessoas doentes ou moribundas. Eles demonstram uma inteligência surpreendente em saber quando o ser humano está desamparado. Houve uma explosão de guinchos a partir da jaula que pareciam chegar a Winston de longe. Os ratos estavam lutando. Eles estavam tentando se atirar uns aos outros através da divisória. Ele ouviu também um profundo gemido de desespero. Isso também parecia vir de fora dele mesmo. O'Brien pegou a gaiola e, ao fazê-lo, pressionou algo dentro dela. Houve um clique afiado. Winston fez um esforço frenético para se soltar da cadeira. Era inútil. Cada parte dele, até mesmo sua cabeça, era mantida imóvel. O'Brien moveu a gaiola para mais perto. Estava a menos de 1 metro do rosto de Winston. Pressionei a primeira alavanca, disse O'Brien. Você entende a construção dessa jaula. A máscara vai encaixar sobre sua cabeça, não deixando nenhuma saída. Quando eu apertar esta outra alavanca, a porta da gaiola deslizará para cima. Esses brutos famintos se atirarão para fora como balas. Você já viu um rato saltando pelo ar? Eles saltarão para o seu rosto e vão diretamente para dentro dele. Às vezes eles atacam os olhos primeiro. Às vezes eles escavam através das bochechas e devoram a língua. A gaiola estava mais próxima. Estava-o encurralando. Winston ouviu uma sucessão de gritos estridentes que pareciam estar ocorrendo no ar acima de sua cabeça. Mas ele lutou furiosamente contra seu pânico. Pensar, mesmo com apenas uma fração de segundo sobrando. Pensar era sua única esperança. De repente, o mau cheiro de mofo dos animais atingiu suas narinas. Havia uma violenta confusão de náusea dentro dele, e ele quase perdeu a consciência. Tudo tinha ficado negro. Por um instante ele ficou louco, um animal gritando. No entanto, ele saiu da escuridão, agarrado a uma ideia. Havia uma e apenas uma maneira de se salvar. Ele deve interpor outro ser humano, o corpo de outro ser humano entre ele e os ratos. O círculo da máscara era agora suficientemente grande para fechar a visão de qualquer outra coisa. A porta de arame estava à distância de 1 palmo do seu rosto. Os ratos sabiam que estava por vir agora. Um deles estava pulando para cima e para baixo. O outro, um velho avô escamoso dos esgotos, levantou-se com suas mãos rosadas contra as barras e farejou ferozmente o ar. Winston podia ver os bigodes e os dentes amarelos. Novamente, o pânico negro tomou conta dele. Ele era cego, desamparado, descuidado. Era um castigo comum na China imperial, disse O'Brien, didaticamente como sempre. A máscara estava fechando em seu rosto. O arame escovava sua bochecha. E então, não era alívio. Apenas uma esperança, um pequeno fragmento de esperança. Tarde demais, talvez tarde demais. Mas de repente ele havia compreendido que no mundo inteiro havia apenas uma pessoa para quem ele podia transferir seu castigo. Um corpo que ele podia empurrar entre si e os ratos. E ele gritava freneticamente de novo e de novo.
Faça isso com a Júlia, faça com a Júlia, não em mim, na Júlia, não me importa o que você faça com ela, arranque-lhe o rosto até os ossos, eu não, a Júlia, eu não. Ele estava caindo para trás em direção a uma grande profundidade, longe dos ratos. Ele ainda estava amarrado na cadeira, mas havia caído pelo chão, pelas paredes do edifício, pela terra, pelos oceanos, pela atmosfera, pelo espaço exterior, pelos abismos entre as estrelas, sempre longe, longe, longe dos ratos. Ele estava a anos-luz de distância, mas O'Brien ainda estava ao seu lado. Havia ainda o toque frio do arame contra sua face, mas através da escuridão que o envolvia, ele ouviu outro clique metálico. Ele sabia que a porta da gaiola havia se fechado e não se aberto. O café Chestnut Tree estava quase vazio. Um raio de sol entrava por uma janela e caía nas mesas empoeiradas. Era a hora solitária das 15 horas. Uma música leve saía das teletelas. Winston sentou-se em seu canto habitual, olhando para um copo vazio. De vez em quando, ele olhava de relance para uma vasta face que olhava na parede oposta. O grande irmão está vendo você, dizia a legenda. Sem ser chamado, um garçom veio e encheu seu copo com gin da Vitória, sacudindo para dentro dele algumas gotas de outra garrafa, com uma pena através da rolha. Era sacarina com cravo da Índia, a especialidade do café. Winston estava escutando a teletela. Atualmente só tocava música, mas havia possibilidade de que a qualquer momento houvesse um boletim especial do Ministério da Paz. As notícias da frente africana eram extremamente inquietantes. Ele se ocupara com isso o dia todo. Um exército eurasiático. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. A Oceania sempre esteve em guerra com a Eurásia. Estava se movendo para o sul em velocidade assustadora. O boletim do meio-dia não havia mencionado nenhuma área definida, mas era provável que a foz do Congo já fosse um campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville estavam em perigo. Não era preciso olhar para o mapa para ver o que isso significava. Não se tratava apenas de perder a África Central. Pela primeira vez em toda a guerra, o próprio território da Oceania estava ameaçado. Uma emoção violenta, não exatamente o medo, mas uma espécie de excitação indiferenciada que se incendiava nele e depois se desvanecia novamente. Ele parou de pensar sobre a guerra. Nesses dias, ele nunca poderia fixar sua mente em nenhum assunto por mais que alguns momentos de cada vez. Ele pegou seu copo e esvaziou em um gole. Como sempre, o gin fez estremecer e até recuar um pouco. As coisas eram horríveis. Os cravos e a sacarina, eles mesmos, nojentos o suficiente de um jeito doentio, não conseguiam disfarçar o cheiro oleoso. E o pior de tudo era que o cheiro de gin que habitava com ele noite e dia estava inextricavelmente misturado em sua mente com o cheiro daqueles... Ele nunca os nomeou, mesmo em seus pensamentos, e na medida do possível, ele nunca os visualizou. Eles eram algo de que ele estava meio consciente, pairando perto do seu rosto, um cheiro que se agarrava às suas narinas. Enquanto o gin subia nele, ele arrotava através dos lábios roxos. Ele tinha engordado mais desde que eles o soltaram. Ele tinha recuperado sua cor antiga, de fato, mais do que recuperado. Suas feições tinham engrossado, a pele e o nariz e das maçãs do rosto eram grosseiramente vermelhas. Até mesmo o couro cabeludo, calvo, era rosado em excesso. Um garçom, mais uma vez sem ser chamado, trouxe o tabuleiro de xadrez e a edição atual do The Times, com a página com um desafio de xadrez virada para cima. Então, vendo que o copo de Winston estava vazio, ele trouxe a garrafa de gin e o encheu. Não havia necessidade de dar ordens. Eles conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre esperando por ele. Sua mesa de canto estava sempre reservada. Mesmo quando o lugar estava cheio, ele a tinha para si mesmo, já que ninguém queria ser visto sentado muito perto dele. Ele nunca sequer se preocupava em contar suas bebidas. Em intervalos irregulares, eles o apresentavam com um papel sujo que dizia ser a conta. Mas ele tinha a impressão de que eles sempre o cobravam mal. Não teria feito a diferença se tivesse sido o contrário. Ele sempre tinha muito dinheiro hoje em dia
Ele tinha até mesmo emprego, uma sinecura que lhe pagava melhor do que o antigo emprego. A música da teletela parou e uma voz tomou conta do cômodo. Winston levantou a cabeça para ouvir. No entanto, não se tratava de nenhum boletim do fronte. Foi apenas um breve anúncio do Ministério da Abundância. No trimestre anterior, parecia que a cota do 10º plano de 3 anos para atacadores havia sido superada em 98%. Ele examinou o desafio de xadrez e arranjou as peças. Foi um final complicado, envolvendo um par de cavalos. Próxima jogada dos brancos e mate em 2 jogadas. Winston olhou para o retrato do grande irmão. Branco sempre dá mate. Ele pensou com uma espécie de misticismo nebuloso. Sempre, sem exceção, é tão arranjado em nenhum problema de xadrez. Desde o início do mundo, as peças pretas jamais venceram. Não simbolizava o eterno e invariável triunfo do bem sobre o mal? O rosto enorme o olhava de volta, cheio de poder calmo. O branco sempre faz mate. A voz da teletela pausou e acrescentou num tom diferente e muito mais grave. Aviso, um anúncio importante será feito às 15h30. 15h30. Essa é uma notícia da maior importância. Cuidem para não perdê-la. 15h30. A música tilintante voltou a tocar. O coração de Winston se agitou. Era o boletim do fronte. O instinto lhe disse que uma má notícia estava por vir. Durante todo o dia, com pequenos surtos de excitação, a ideia de uma derrota esmagadora na África havia estado dentro e fora de sua mente. Ele parecia realmente ver o exército eurasiático se aglomerando através da fronteira nunca quebrada e desabando na porta da África como uma coluna de formigas. Por que não tinha sido possível flanqueá-los de alguma forma? Os contornos da costa da África Ocidental se destacaram vividamente em sua mente. Ele pegou o cavaleiro branco e o moveu para o outro lado da fronteira. Havia o lugar certo. Mesmo enquanto via a horda negra correndo para o sul, ele viu outra força misteriosamente montada, de repente plantada em sua retaguarda, cortando suas comunicações por terra e mar. Ele sentiu que, se quisesse, estava trazendo essa outra força à existência. Mas era necessário agir rapidamente. Se eles pudessem controlar toda a África, se tivessem aeródromos e bases submarinas no Cabo, isso cortaria a Oceania em 2. Poderia significar qualquer coisa: derrota, colapso, a redivisão do mundo, a destruição do partido. Ele respirou fundo. Uma mistura extraordinária de sentimentos. Não era exatamente uma mistura. Ao contrário, eram camadas sucessivas de sentimento, nas quais ele não podia dizer qual a camada mais minada lutava dentro dele. O espasmo passou. Ele colocou o cavalo branco de volta em seu lugar, mas no momento ele não conseguiu se acomodar ao estudo sério do desafio de xadrez. Seus pensamentos vagueavam novamente. Quase inconscientemente, ele traçou com o dedo na poeira sobre a mesa. 2 mais 2 igual a 5. Eles não podiam entrar em você, disse ela, mas eles podem entrar dentro de você. O que acontece com você aqui é para sempre, disse O'Brien. Essa era uma palavra verdadeira. Havia coisas, seus próprios atos, dos quais você nunca poderia se recuperar. Algo foi morto em seu peito, queimado, cauterizado. Ele havia visto. Ele havia até falado com ela, não havia perigo nisso. Ele sabia, quase instintivamente, que eles agora quase não se interessavam pelos seus atos. Ele poderia ter combinado encontrá-la uma segunda vez se qualquer um deles quisesse. Na verdade, foi por acaso que eles se encontraram. Foi num parque, em um dia vil em março, quando a terra era como ferro e toda a grama parecia morta e não havia um broto no lugar algum, exceto alguns crocos que floresciam apenas para serem desmembrados pelo vento. Ele se apressou com suas mãos geladas e olhos lacrimejantes quando a viu a menos de 10 metros de distância dele. Ele percebeu imediatamente que ela havia mudado de alguma forma mal definida. Eles quase passaram um pelo outro sem um sinal. Então ele se virou e a seguiu. Não muito avidamente. Ele sabia que não havia perigo, que ninguém se interessaria por ele. Ela não falava. Ela caminhou obliquamente através da grama, como se tentasse se livrar dele. Eles quase passaram um pelo outro sem um sinal. Então ele quase se virou e a seguiu, não muito avidamente. Ele sabia que não havia perigo, que ninguém se interessaria por ele. Ela não falava.
Ela caminhou obliquamente através da grama como se tentasse se livrar dele. Depois parecia resignar-se a tê-lo ao seu lado. Atualmente eles estavam em meio a um tufo de arbustos sem folhas, inúteis para esconder-se ou como proteção contra o vento. Eles pararam. Estava um frio terrível. O vento assobiava através dos galhos e inquietava os ocasionais crocos de aparência suja. Ele colocou seu braço em volta da cintura dela. Não havia uma teletela, mas devem existir microfones escondidos. Além disso, eles podiam ser vistos. Não importava, nada importava. Eles poderiam ter se deitado no chão, terem feito o que quisesse. Sua carne congelou de horror só de pensar nisso. Ela não deu qualquer resposta ao toque de seu braço. Ela nem mesmo tentou se desprender. Agora ele sabia o que havia mudado nela. O rosto dela estava mais solto. Havia uma longa cicatriz, em parte escondida pelos cabelos, na testa e na têmpora. Mas essa não era a mudança. Era que a sua cintura havia se tornado mais grossa e de uma maneira surpreendente havia endurecido. Ele se lembrou de como uma vez, após a explosão de um foguete-bomba, tentou arrastar um cadáver de algumas ruínas. Ficou surpreso não só pelo incrível peso da coisa, mas por sua rigidez e dificuldade de manuseio, o que fez com que parecesse mais pedra do que carne. O corpo dela passava a mesma sensação. Ocorreu-lhe que a textura de sua pele seria bem diferente do que já havia sido. Ele não tentou beijá-la, nem eles falaram. Ao caminhar de volta pela grama, ela olhou diretamente para ele pela primeira vez. Foi apenas um olhar momentâneo, cheio de desprezo e antipatia. Ele se perguntava se era uma versão que surgiu puramente do passado ou se foi inspirada também por seu rosto inchado e pela água que o vento continuava espremendo em seus olhos. Eles se sentaram em duas cadeiras de ferro, lado a lado, mas não muito perto um do outro. Ele viu que ela estava prestes a falar. Ela moveu seu sapato desajeitado alguns centímetros e esmagou deliberadamente um galho. Seus pés pareciam ter ficado mais largos, ele notou. Eu te traí, disse ela categoricamente. Eu te traí, disse ele. Ela deu-lhe um outro olhar rápido de aversão. Às vezes, ela disse, eles ameaçam você com algo que você não consegue enfrentar, nem mesmo pensar em enfrentar. Então você diz, não faça isso comigo, faça com outra pessoa, faça com fulano e tal. E talvez você possa fingir, depois que foi apenas um truque que você apenas o disse para fazê-los parar e não o fez com intenção. Mas isso não é verdade. Na hora em que isso acontece, você está falando sério. Você acha que não há outra maneira de se salvar. Você está pronto para se salvar dessa maneira. Você quer que isso aconteça com a outra pessoa. Não importa que você vai fazê-lo sofrer, você só se preocupa consigo mesmo. Tudo que você se importa é consigo mesmo, ele ecoou. Depois disso, você não sente mais o mesmo em relação a outra pessoa. Não, ele disse, você não sente o mesmo. Não parecia haver mais nada a dizer. O vento fez com que seus macacões finos se grudassem a seus corpos. Quase de imediato, tornou-se embaraçoso sentar-se ali em silêncio. Além disso, estava muito frio para ficar parado. Ela disse algo sobre pegar seu metrô e ele se levantou para sair. Temos que nos encontrar de novo, disse ele. Claro, disse ela, temos que nos encontrar de novo. Ele a seguiu sem convicção por uma distância curta, a meio passo atrás dela. Eles não voltaram a se falar. Ela não tentou afastá-lo, mas caminhou em um ritmo que o impedia de ficar próximo a ela. Ele havia decidido que acompanharia até a estação. Mas de repente esse processo de seguir no frio parecia inútil e insuportável. Ele estava sobrecarregado por um desejo não tanto de fugir de Julia, mas de voltar para o café Chestnut Tree, que nunca havia parecido tão atraente como nesse momento. Ele teve uma visão nostálgica de sua mesa de canto, com o jornal e o tabuleiro de xadrez e o gin sempre a fluir. Acima de tudo, estaria quente lá dentro. No momento seguinte, não totalmente por acaso, ele se deixou separar dela por um pequeno nó de pessoas. Ele fez uma tentativa sem convicção de alcançá-la. Depois abrandou. Virou-se e saiu na direção oposta. Depois de 50 metros, olhou para trás. A rua não estava lotada, mas ele já não conseguia distingui-la. Qualquer uma de uma dúzia de figuras apressadas poderia ter sido ela. Talvez seu corpo espesso e rígido não fosse mais reconhecível por trás.
Na hora em que isso acontece, ela disse: "Você está falando sério." Ele tinha falado sério. Ele não tinha dito por dizer. Ele tinha desejado que fosse com ela. Ele queria que ela, e não ele, fosse entregue aos... Alguma coisa mudou na música emitida pela teletela. Uma nota rachada e zombeteira, uma nota amarela entrou nela. E então, talvez não tivesse acontecendo. Talvez fosse apenas uma memória tomando semblante de som. Uma voz estava cantando. Debaixo da castanheira espalhada, eu vendi você e você me vendeu. As lágrimas brotaram de seus olhos. Um garçom que passava notou que seu copo estava vazio e voltou com a garrafa de gin. Ele pegou seu copo e farejou. A substância não melhorava enquanto bebia, ela piorava. Mas havia se tornado o elemento em que ele nadava. Era sua vida, sua morte e sua ressurreição. Era o gin que o afundava em estupor a cada noite, e o gin que reavivava a cada manhã. Quando ele acordou, raramente antes de 11 centenas, com as pálpebras coladas e a boca inflamada e as costas que pareciam estar quebradas, teria sido impossível até mesmo sair de posição horizontal se não tivesse sido pela garrafa e pela xícara de chá colocado ao lado da cama durante a noite. Durante o meio-dia, ele se sentava com o rosto vidrado, a garrafa à mão, ouvindo a teletela. Das 15 até a hora de fechar, ele era um cliente regular do Chestnut Tree. Ninguém mais se importava com o que ele fazia. Nenhum apito o acordava, nenhum telescópio o advertia. Ocasionalmente, talvez 2 vezes por semana, ele ia a um escritório empoeirado e de aparência esquecida no mistério da verdade. Fazia um pequeno trabalho, ou algo que chamavam de trabalho. Ele havia sido nomeado para um subcomitê de um subcomitê que brotou de um dos inúmeros comitês que lidavam com pequenas dificuldades que surgiram da compilação da 11ª edição do Dicionário da Nova Língua. Eles estavam empenhados em produzir algo chamado relatório provisório, mas o que eles estavam relatando era que ele nunca havia descoberto definitivamente. Tinha algo a ver com a questão de se as vírgulas deveriam ser colocadas dentro de parênteses ou fora. Havia outros 4 membros do comitê, todos eles pessoas semelhantes a ele. Houve dias em que eles se reuniram e logo se dispersavam novamente, admitindo francamente uns aos outros que não havia realmente nada a ser feito. Mas houve outros dias em que eles se acomodaram ao seu trabalho quase avidamente, fazendo um tremendo espetáculo de entrar em suas atas, redigindo longos memorandos que nunca foram terminados. Quando a discussão sobre o que eles supostamente discutiram se tornou extraordinariamente envolvida e obscura, com regateios sutis sobre definições, enormes digressões, brigas, ameaças, até mesmo para apelar para uma autoridade superior. E de repente a vida saía deles e eles se sentavam à mesa olhando uns para os outros com olhos extintos, como fantasmas desvanecendo-se no galo do galo. A teletela ficara em silêncio por um momento. Winston levantou a cabeça novamente. O boletim. Mas não, eles estavam apenas mudando a música. Ele tinha o mapa da África atrás de suas pálpebras. O movimento dos exércitos era um diagrama, uma flecha preta rasgando verticalmente para o sul e uma flecha branca horizontalmente para o leste, através da cauda da primeira. Como que para tranquilizar, ele olhou para a face imperturbável do retrato. Era concebível que a segunda flecha sequer existisse? Seu interesse voltou a sinalizar. Ele bebeu outra boca cheia de gin, pegou o cavalo branco e fez um movimento provisório. Confira, mas evidentemente não foi a jogada certa porque, sem ser chamada, uma memória flutuava em sua mente. Ele viu um quarto iluminado por velas com uma vasta cama branca. E ele mesmo, um garoto de 9 ou 10 anos, sentado no chão, sacudindo uma caixa de dados e rindo com entusiasmo. Sua mãe estava sentada em frente a ele e também ria. Deve ter sido cerca de 1 mês antes de ela desaparecer. Foi um momento de reconciliação em que a fome incômoda em sua barriga foi esquecida e seu afeto anterior por ela havia se reavivado temporariamente. Ele se lembrou bem do dia, um dia de chuva, um dia de encharcamento, quando a água corria pelo vidro da janela e a luz dentro de casa era muito baixa para se ler.
O tédio das duas crianças no quarto escuro e apertado tornou-se insuportável. Winston chorou e urinou. Fez exigências fúteis por comida, se ocupando com bagunçar o quarto, puxando tudo para fora do lugar e chutando o rodapé, até os vizinhos baterem na parede, enquanto a irmã mais nova chorava intermitentemente. No final, sua mãe disse: "Se você se comportar, vou comprar um brinquedo para você, um brinquedo lindo, você vai adorar." Então ela saiu debaixo da chuva para uma pequena loja geral que ainda estava aberta esporadicamente por perto. Voltou com uma caixa de papelão contendo um conjunto de serpentes e escadas. Ainda conseguia se lembrar do cheiro do papelão úmido. Era um conjunto miserável. A tábua estava rachada e os minúsculos dados de madeira estavam tão mal cortados que dificilmente ficariam deitados de lado. Winston olhou para a coisa de forma amuada e sem interesse. Mas então sua mãe acendeu um pedaço de vela e eles se sentavam no chão para jogar. Logo ele ficou muito animado e gritou com gargalhadas enquanto os bonecos subiam, esperançosos pelas escadas, e depois desciam novamente por causa das serpentes, quase até o ponto de partida. Eles jogaram 8 vezes, ganhando 4 cada um. Sua irmãzinha, muito jovem para entender o que era o jogo, havia se sentado contra um reforço, rindo porque os outros estavam rindo. Durante uma tarde inteira, eles tinham sido todos felizes juntos, como em uma infância anterior. Ele tirou o quadro de sua mente. Era uma memória falsa. Ocasionalmente, ele ficava perturbado com as lembranças falsas. Elas não importavam. Desde que se as conhecesse pelo que eram, algumas coisas tinham sido acontecido, outras não tinham acontecido. Ele voltou-se para o tabuleiro de xadrez e pegou o cavaleiro branco novamente. Quase no último instante, ele caiu sobre o tabuleiro com um ruído. Ele tinha começado como se um pino tivesse se cruzado com ele. Uma estridente chamada de trombeta tinha perfurado o ar. Era o boletim, a vitória. Sempre significava vitória quando uma chamada de trombeta precedia a notícia. Uma espécie de furadeira elétrica percorreu o café. Até os garçons tinham parado e ficado atentos. A chamada de trombeta havia soltado um enorme volume de barulho. Já uma voz excitável estava tagarelando na teletela, mas mesmo quando começou, estava quase afogada por um rugido de aplausos do exterior. A notícia tinha corrido pelas ruas como mágica. Ele podia ouvir o suficiente do que era emitido pelo telescópio para receber que tudo havia acontecido como ele havia previsto. Uma vasta armada marítima havia montado secretamente um golpe repentino na traseira do inimigo. A flecha branca rasgando a cauda do preto. Fragmentos de frases triunfantes empurraram-se através do barulho. Vasta manobra estratégica, coordenação perfeita, rota total, 500 mil de prisioneiros, desmoralização completa, controle de toda a África, trazem a guerra a uma distância mensurável de sua vitória final, a maior vitória da história humana. Vitória, vitória, vitória! Sobre a mesa, os pés de Winston fizeram movimentos convulsivos. Ele não havia se mexido de seu assento, mas em sua mente estava correndo rapidamente. Estava com as multidões do lado de fora, aplaudindo a si mesmo surdo. Ele olhou novamente para o retrato do grande irmão, o colosso que transpunha o mundo, a rocha contra a qual as hordas da Ásia se atiraram em vão. Ele pensou como há 10 minutos. Sim, apenas 10 minutos. Ainda havia equívocos em seu coração, enquanto se perguntava se as notícias da frente seriam de vitória ou de derrota. Era mais que um exército eurasiático que havia perecido. Muito havia mudado nele desde aquele primeiro dia no Ministério do Amor. Mas a mudança final, indispensável, curativa, nunca havia acontecido até esse momento. A voz da teletela ainda estava derramando sua história de prisioneiros, de saque e massacre. Mas os gritos do lado de fora haviam diminuído um pouco. Os garçons estavam voltando ao seu trabalho. Um deles se aproximou com a garrafa de gin. Winston, sentado em um sonho feliz, não prestou atenção enquanto enchiam seu copo. Ele não estava mais correndo ou torcendo. Ele estava de volta ao Ministério do Amor, com tudo perdoado, sua alma branca como a neve. Ele estava na doca pública, confessando tudo, implicando todos. Estava andando pelo corredor branco, com uma sensação de caminhar rumo à luz do sol, e um guarda armado às costas. A bala, a muito esperada, estava entrando em seu cérebro.
Ele olhou para o enorme rosto. 40 anos haviam sido necessários para ele aprender que tipo de sorriso estava escondido sob o bigode escuro. O mal entendido, cruel e desnecessário. Ó teimoso, exilado, obstinado de peito amoroso. 2 lágrimas perfumadas de rim corriam pelo seu nariz. Mas estava tudo bem. Tudo estava bem. A luta estava terminada. Ele havia conquistado a vitória sobre si mesmo. Ele amava o grande irmão. Fim da parte 25 e última. Agradeço a paciência de todos por terem conseguido ouvir esses 25 vídeos e me prestigiado. Um grande abraço, vida longa e próspera. Ailton Alt.